eu trago, claro, bastidor para vocês a respeito desse ofício anunciado de público pelo ministro Flávio Dino. Eu fui tentar entender exatamente qual é o conteúdo desse ofício que já foi enviado e trago para vocês agora as informações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não só oficializou que a PF está à disposição para investigar ameaças, ataques, ou mesmo calúnia e difamação contra integrantes do Supremo. Ele foi além. No ofício, segundo eu apurei, que já foi enviado à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino avisa que vai sim investigar de ofício, ou seja, sem provocação prévia da Justiça. E eu vou pedir para a gente trazer, Igor, a tarja que a gente abriu o jornal, porque já tem um primeiro ato que será investigado de ofício. O que é investigação de ofício? É quando a Polícia Federal ou qualquer tipo de polícia tem uma ação criminal pública. Você vê um crime. Quando você claramente tem um crime cuja iniciativa não é privativa da suposta vítima, a polícia, o Ministério Público, qualquer um pode iniciar a apuração. O que Flávio Dino avisou para a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, é que a partir de agora, crimes cuja a ação para investigação seja pública e não privada serão investigados de ofício pela PF. E já tem um inquérito que ele determinou a abertura, e é justamente por conta de Luiz Roberto Barroso. Em novembro de 2022, ou seja, novembro do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso foi a um evento em Santa Catarina. Ele estava acompanhado da mulher dele. Ele foi primeiro hostilizado num restaurante. Ele decide sair do restaurante e ele é seguido por militantes radicais bolsonaristas que o perseguem por Santa Catarina, descobrem a casa onde ele estava hospedado e tentam invadir essa casa, segundo o relato que chegou ao Ministério da Justiça. Agora, sob Dino, a Polícia Federal vai investigar e tentar identificar quem foram as pessoas que tentaram invadir o domicílio onde estava hospedado o ministro do Supremo Tribunal Federal e sua esposa. Segundo o relato que chegou a Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso foi tirado desta casa por volta das 3 horas da manhã com a mulher às pressas por conta da iminência de um incidente ainda mais grave. Esse inquérito será aberto de ofício, sem que haja provocação do próprio ministro, já que foi um crime registrado publicamente. Mais informação eu trago para vocês e agora, sim, Igor, a gente pode ir para a segunda tarja de bastidor. O ministro Flávio Dino, ele também avisa, como ele disse publicamente, então essa informação que eu trouxe para vocês antes é exclusiva, era nossa, ele disse publicamente que vai lá, claro, assim, também está à disposição para qualquer acionamento do Supremo. Ou seja, crimes cuja iniciativa da ação seja privada, ou seja, calúnia, difamação, ameaça, em que a vítima precisa fazer uma queixa, serão averiguados pela PF. Todos os relatos que o Supremo Tribunal Federal enviar de calúnia, difamação e ameaça serão averiguados pela PF. Foi isso o que sinalizou por escrito Flávio Dino, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Para fechar, segundo pessoas próximas ao ministro da Justiça, o contexto dessa ação é mais amplo. Antes de enviar o ofício a Rosa Weber, Dino conversou reservadamente com integrantes do Supremo. E a mensagem que ele passou a esses integrantes do Supremo é a de que a Corte não permanecerá sozinha no que ele chamou de movimento de autodefesa contra detração, ataques e ameaças, inclusive à integridade física dos ministros e de seus familiares. Flávio Dino quis e sinalizou previamente a integrantes do Supremo que, a partir de agora, o Ministério da Justiça e a Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, estarão ao lado para blindar o Supremo desses ataques antidemocráticos e responsabilizar os autores desses ataques, seja com as investigações de ofício, seja com as que forem
previamente afirmadas ou notificadas pelo Supremo à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Eu trago para vocês uma fala que Dino teve em conversa nessas conversas reservadas. Ele disse o seguinte, segundo o relato: aplauso, vaia, isso é liberdade de expressão. Ameaça, não. A ameaça é crime tipificado no Código Penal. Chegar diante de um ministro e dizer que ele não poderá entrar num avião para o qual ele comprou uma passagem e está, contudo, acertadamente, também extravasa a barreira da liberdade de expressão. Quem é a autoridade que pode dizer quem pode ou não pode voar no Brasil ou fora do Brasil? Certamente não são esses. O que nós estamos querendo fazer, disse Flávio Dino aos interlocutores, é mostrar que, abre aspas, existe uma instituição comprometida com o estabelecimento de uma fronteira entre o que é do jogo democrático e o que é crime. Mais do que isso, o constrangimento ilegal, por exemplo, quando houver, a Polícia Federal está autorizada a agir de ofício. O aviso foi feito formalmente ao Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber já recebeu e a partir de agora a sinalização é essa. A Corte, o Supremo, não estará sozinho na autodefesa. Foi assim que nominou Flávio Dino ao falar com os ministros. A partir de agora, o MJ também. Para fechar, a leitura é a de que antes havia leniência do Ministério da Justiça, muitas vezes até conivência, né? Quando esses ataques, por exemplo, resvalavam para outros grupos, como, por exemplo, institutos de pesquisa, o MJ chegou a dar força para teses infundadas, né, de desinformação, pedindo investigação, que foram logo arquivadas porque não paravam de pé, não juntavam lé com cré. Então, a interpretação hoje do atual governo é de que havia leniência de Anderson Torres com ações contrárias ao judiciário, que havia também certa apatia dos órgãos de investigação e que agora a ideia é mostrar que esse período findou. Deixa eu trazer a Thaís Arbex, ela falou com o ministro Luiz Roberto Barroso e traz para a gente um pouco do clima com que Barroso desabafou a respeito dessa nova agressão. Para quem está em casa, né, de novo, o ministro viveu esse episódio de ser perseguido pelas ruas e ter a casa onde ele estava hospedado alvo de uma tentativa de invasão, isso a Polícia Federal vai investigar, mas também teve seus telefones, os dados de seus filhos, de seus parentes vazados nas redes sociais para que todos esses fossem alvo, como ele, de ameaça de morte e ameaça à integridade física. Está longe, portanto, de ser o primeiro ataque feito a Luiz Roberto Barroso, mas hoje ele falou com a Thaís Arbex, que traz os detalhes para a gente. Tá, com você. Sim, Dani, mandei uma mensagem para o ministro logo cedo e o que ele me disse? Ele disse o seguinte: pior do que os que mentem são os que acreditam sinceramente na mentira. O Brasil está repleto de ambos. Como você disse, Dani, o ministro Luiz Roberto Barroso é alvo de ataques há bastante tempo e a gente não está falando de ataques de liberdade de expressão, como você disse e como você fez referência à fala nos bastidores do ministro da Justiça, Flávio Dino. É sobre ataques que envolvem ameaças de morte. É disso que a gente fala o tempo todo. É sobre isso que tratam os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É sobre isso as investigações. Não são apenas sobre liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes faz questão de repetir um trecho em várias decisões que ele toma há algum tempo, dizendo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade para ameaçar o outro de morte. É disso que se trata. É disso que estamos falando, Dani. Ô, Thaís, eu vou trazer o Leandro Rezende e a Larissa Rodrigues aqui conosco nessa sessão de análise. Eu vou puxar um pouco para esse bastidor que sinaliza uma nova postura do Ministério da Justiça. Leandro, querido, muito boa tarde. Com a Larissa já falei, eu começo com você. O Ministério da Justiça, Flávio Dino, vai iniciar uma investigação de ofício de ataques públicos que se enquadrem em ações cuja a titularidade não é privativa, não é da vítima, não precisa de acionamento prévio do judiciário
Judiciário e vai trazer aí para a Polícia Federal a obrigação de colocar esses pingos nos is, digamos assim, identificando os autores desses ataques. A partir de agora, a Polícia Federal agirá de ofício, quando couber, para identificar essa rede de detratores que persegue ministros pelas ruas, nos restaurantes e tal, com afirmações muitas vezes caluniosas, como é o caso de chamar Luiz Roberto Barroso de ladrão. Roubo é crime, né? Portanto, você está caluniando, imputando um crime a alguém, o que é passível de punição, segundo o Código do Processo Penal. Leandro, Flávio Dino disse aos ministros que quer deixar claro que haverá, a partir de agora, uma nova era na relação entre esses poderes e que o Supremo não está só mais na autodefesa. Quero te ouvir um pouquinho a respeito dessa tentativa de aproximar Judiciário de Ministério da Justiça e retomar uma postura proativa da PF, que ficou relegada a um quintíssimo plano, não é nem segundo, é quinto plano, sob a gestão de Anderson Torres. Dani, boa tarde para você, para a Thaís, Larissa e todo mundo que está com a gente aqui no 360. É muito importante essa sinalização do Flávio Dino, porque, de fato, é uma mudança do Ministério da Justiça que a gente viu até agora, até o final de dezembro. Quer dizer, até o começo ali de dezembro, meados do mês passado, quando o Flávio Dino, que nem ministro era, simplesmente tomou a frente para falar com o povo brasileiro diante daquelas cenas que a gente viu, por exemplo, em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Foi o Flávio Dino quem assumiu isso, foi ele quem falou antes do Anderson Torres, foi ele também quem foi às redes primeiro, no caso lá do terrorista que queria ali fazer um atentado no dia de Natal no aeroporto de Brasília para evitar a volta do comunismo. Então, de fato, esse movimento do Flávio Dino de colocar a PF neste lugar, né, simboliza que esse tempo do Ministério da Justiça ficou para trás. É uma nova era, mas que também vai ter que lidar com essa velha era, porque há uma parcela da sociedade brasileira, e essa parcela está representada nessas pessoas que estavam lá no aeroporto de Miami xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, filmando e achando a maior graça disso. Essa nova era do Ministério da Justiça vai lidar com essa velha era, esse resquício de pessoas que foram insufladas por discursos super violentos feitos nos últimos 4 anos, e vai ser difícil de recosturar, né, de fazer essa costura, mais uma vez, do tecido social brasileiro super esgarçado, sobretudo na relação com que o público, de uma parte do povo, tem com o Supremo Tribunal Federal. Críticas, elas são válidas, todo mundo está sujeito a críticas, que dirá quem está no debate público. O que não dá é para que cenas como essas sejam tão corriqueiras, né? Porque esse vídeo do Barroso é muito similar ao caso de Santa Catarina, que você noticiou, uma investigação será aberta, a outros episódios que envolveram o ministro Gilmar Mendes, ao que aconteceu em Nova York também no ano passado, enfim, são cenas que se tornaram absolutamente corriqueiras e que, se não se colocar um freio nisso, daqui a pouco a gente vai estar, na verdade, lamentando uma tragédia ainda maior do que essa, que já é super grave, né? De ministros, seja lá quem for, autoridades brasileiras sendo hostilizadas nesse ponto, como é o caso de hoje do ministro Barroso. Larissa, antes de enviar o ofício, Dino falou pessoalmente com ministros do Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, inauguraremos uma nova era, o Supremo não permanecerá sozinho, solitário, como ficou ao longo de 4 anos. A avaliação que ele faz é a de leniência de Anderson Torres com esses malfeitos, de que o Legislativo tinha em Lira também uma postura na qual não se posicionava enfaticamente ou não agia enfaticamente em defesa do STF. Pacheco, muito conciliador também, digamos ali, saía, soltava uma nota, mas sem ações mais incisivas, e que agora vai haver proatividade na identificação desse tipo de gente, né, que cerca, constrange legalmente as pessoas em espaços públicos aqui no Brasil. Eu quero te ouvir a respeito desse registro aí de talvez isso puxe uma posição do Congresso também menos leniente com esse tipo de ataque, Larissa. A gente tem, por exemplo, a ministra, a deputada Carla Zambelli, que teve as redes sociais suspensas, né, entre outras coisas, pela invocação de atos antidemocráticos e de resistência antidemocrática ao resultado das urnas. Lari?
Dani, eu estava até pegando aqui a fala de ontem, né, do ministro do Dino, quando ele assumiu, de fato, né, o ministério, e que ele falou algo parecido já antes até mesmo de tudo isso vir à tona. Eu vou até abrir aspas, ficaram no passado as palavras assintosas, agressões e tentativas de intimidação do Poder Judiciário, substituídas por harmonia e diálogo. Mas hoje ele já percebeu que só o diálogo e a harmonia também não será suficiente, né? Que vai precisar de um trabalho ainda, além de investigativo e de inteligência. O grande desafio é como pegar essa relação que agora o Executivo tenta melhorar com o Judiciário, se nas ruas não se tem uma diminuição no tom, pelo contrário, como a gente percebeu nesse vídeo agora. E respondendo a sua pergunta, Dani, a gente até trouxe aqui no 360 que naquele momento que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, foi até ali a Justiça pedir para que alguns deputados tivessem as redes sociais liberadas, eu apurei que Lira disse que era a última vez que ele ia, abre aspas, se meter nesse assunto, que ele mesmo já estaria de saco cheio de ter que lidar com alguns parlamentares que não respeitam também a condição de parlamentar. Lira é conhecido primeiro por ser pragmático, então óbvio, e a gente já percebe isso, que a postura dele vai mudar de um governo para o outro, porque ele quer continuar presidente da Câmara e ele não é de pegar para si também grandes problemas de relação, ele quer que a coisa funcione. E segundo, que Lira também, durante muito tempo, foi acusado de não agir e que cansou um pouco também desse discurso de que caberia a ele deixar as coisas como estão. Então a gente percebe agora que pelo menos uma postura, eu não vou dizer nem uma postura mais forte, mas pelo menos uma cobrança, uma voz de cobrança maior, vindo em especial do presidente da Câmara, como você disse, o presidente do Congresso, durante muito tempo no governo Bolsonaro foi essa voz, mas é a voz de conciliação, não talvez uma voz de ação, de postura, de trazer isso adiante. Então a gente vai perceber agora no governo Lula um posicionamento mais firme, eu vou usar essa palavra, dos representantes do Congresso Nacional, que vão ter que lidar também com esses parlamentares ainda. Os assuntos acabam se misturando, né, Dani? A gente também escuta esses parlamentares levantando o tom e, às vezes, passando muito também da questão de opinião e de liberdade para ir para um tipo de ação que não se deve ter. A gente vai ver o quanto essa guinada, né, no poder, digamos, instituído, né, ela pode também afetar aí a presença de espírito dos chefes da Câmara e do Senado na defesa da separação institucional, claro, mas também da existência, como manda a Constituição, da independência e a harmonia entre os poderes, né, da blindagem de garantir aos ministros do Supremo os direitos que todos nós temos e que ficou banalizado em tempos de rede social, né? O cidadão entra lá no Twitter e acha que fala que vai tacar fogo na minha casa e que ele está coberto de razão, porque afinal de contas é só uma brincadeira. Brincadeira para quem, né? Esse é um direito meu de ter preservado a minha integridade física, a minha integridade moral, a minha integridade psicológica. Esses direitos estão garantidos por lei, de não ter falas atribuídas a mim que não foram feitas, de não ter meus dados pessoais divulgados, como fizeram não só comigo, com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Luiz Roberto Barroso, fizeram isso com a filha do ministro Luiz Roberto Barroso. Os direitos mais básicos que são garantidos a todos nós cidadãos do Brasil também precisam valer para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é pedir que tenham um tratamento privilegiado, é garantir que seja dado a eles, assim como a nós jornalistas, classes que foram muito atacadas durante esses 4 anos de bolsonarismo latente, os mesmos direitos que cabem a cada uma das pessoas que nasce e que vive no Brasil. É o básico que tenta se garantir agora com essa nova, digamos assim, era à frente aí das autoridades neste governo, com Flávio Dino, que é juiz, inclusive deixou a magistratura, mas foi até presidente da AJUF, aí buscando trazer essa noção do mínimo, né? Do mínimo, que é a educação e o direito de você ter a sua integridade física e psicológica preservada.